Fala pessoal, começando mais uma videoaula aí do nosso curso de eletrônica digital. Nesse momento, a gente entrando aí em assunto novo, vamos falar agora de portas lógicas, tudo bem? Nessa primeira videoaula, o nosso tema vai ser essa introdução à lógica, e a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos fazer uma breve introdução, vamos falar um pouquinho do histórico, né, da eletrônica digital, vamos falar de variáveis lógicas, das funções lógicas e vamos encerrar aí com alguns exemplos, tudo bem? Então, vem comigo. Então, durante muito tempo aí a gente conheceu as funções analógicas, né, como variação de temperatura, viscosidade, intensidade do vento, o próprio sinal de voz, né, em função do tempo, né. Essas variações analógicas sempre foram tratadas em circuitos discretos, né. Eram circuitos que não tomavam a decisão geralmente, né, não tinham uma lógica sequencial. Porém, essa lógica era tomada por circuitos discretos, por comparadores e outros tipos de circuitos analógicos. Nesse momento a gente vai entrar mais na eletrônica digital, né? A eletrônica digital hoje, como a gente conhece, ela, claro, veio aí de esforços de vários pesquisadores. Então aqui a gente tem o exemplo do sinal de voz, por exemplo, né? Vocês observem aqui, ó, a grande variação de amplitude em relação, nesse caso, do tempo, né? Poderia ser também essa variação em relação à frequência, porque a frequência do sinal de voz ela varia constantemente, isso de pessoa para pessoa, claro. Tudo bem? Isso aqui é um sinal analógico, né? Os nossos sinais digitais, como a gente já viu, eles vão trabalhar principalmente com a lógica binária. Tudo bem, pessoal? E com variáveis lógicas que também são desenvolvidas a partir da lógica binária. Tudo bem? Então, durante o século XIX, George Boole, né, que foi um dos pais da eletrônica, o pai da eletrônica digital praticamente, ele desenvolveu o sistema matemático definido como a sua própria álgebra, a álgebra de Boole, ou álgebra booleana. Isso lá no século XIX, né? Já no século XX, Claude Shannon, né, utilizou essas funções aí da álgebra booleana e ele descobriu que essa seria a melhor forma de resolver problemas aí que ele tinha lá com relés, de analisar os estados do relé. Então foi aí que introduziu-se então aí a eletrônica digital como um ramo de tecnologia, né? Até então tudo era eletrônica clássica, né? Então, claro que a gente tem outros nomes aí que desenvolveram a eletrônica digital, né? Como Carnot, como o próprio De Morgan, que a gente vai ver mais à frente. Então, nesse primeiro estudo, a gente vai definir primeiro algumas funções elementares. Tudo bem? Vamos ver as características, né? De que forma elas surgiram e as suas principais formas de representação. Logo em seguida, a gente vai falar aí das funções derivadas, tudo bem? Que derivam exatamente dessas lógicas elementares. Ok? Então, acompanha comigo. Então, variáveis lógicas. Quando a gente fala de variáveis lógicas, elas também são conhecidas como variáveis booleanas. Claro que é uma homenagem aí a George Boole, né, que foi o desenvolvedor dessa álgebra. Então, qual é a definição mais ampla de variável lógica? Toda e qualquer variável que detenha essas quatro propriedades que a gente vai definir aqui. Muita atenção nisso, tudo bem? Muito importante. Então, olha só, uma variável lógica ela assume um único valor, um único estado ou uma única condição entre duas possíveis. Tudo bem? Então, eu posso ter dois estados possíveis, por exemplo, certo e errado. Então, ela só vai assumir o valor certo ou o valor errado. Lembrando que eu só tenho dois estados possíveis, ou condições, ou valores. Ok? Esses dois valores, estados ou condições possíveis, eles devem ser excludentes entre si. Como assim, Henrique? Olha só, eu acabei de dizer certo e errado. Se alguma coisa está certa, ela não pode estar errada. Tudo bem? Então, pelo raciocínio humano, você automaticamente exclui a outra condição. Então, se essa coisa está errada, não pode estar certa. Percebeu? Se algo é verdadeiro, ele não pode ser falso. Ao passo que, se ele for falso, também não pode ser verdadeiro. Observaram que a gente tem dois estados possíveis, você assume apenas um, e esse um automaticamente exclui o outro. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos assumir um estado entre dois possíveis, e esses dois possíveis, um é excludente do outro, tá? Pelo raciocínio humano, no caso. Então, daí vem a palavra, né, lógica, né, a lógica que a gente está analisando. Próxima propriedade. Os valores são expressos sempre por afirmações declarativas. Por exemplo, vou ao banco. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu posso não ter ido ao banco. Um outro exemplo, a capital dos Estados Unidos é Roma. Isso pode estar certo ou errado. É claro que está errado nesse caso, né? A capital dos Estados Unidos não é Roma.
tudo bem? Ou pode ser verdadeiro ou falso. Observaram que uma declaração, uma afirmativa que eu dei, eu tenho apenas duas condições possíveis, verdadeiro ou falso, certo e errado, sim ou não, tudo bem? Então, geralmente, os valores das variáveis lógicas, a gente pode defini-los a partir de uma determinada afirmação, uma declaração, que aí você vai checar a validade dessa afirmação. Tudo bem, pessoal? Eu posso ter os valores expressos por afirmações. Essas afirmações vão me gerar dois estados possíveis. Lembrando, os dois estados possíveis, um exclui o outro. E a minha variável lógica vai assumir apenas um dos dois. Ok? E o quarto e última propriedade, no caso, o sistema binário poderá ser aplicado para a generalização. Então, olha só, se eu falo certo e errado, verdadeiro ou falso, sim ou não, eu posso dizer 0 e 1. Tudo bem? Sistema binário, só tem dois algarismos, 0 e 1. Então, se ele não vale 0, ele só pode valer 1. Ok, pessoal? Então, aqui no exemplo, eu posso considerar uma variável P como a situação da porta. Essa porta não pode ter apenas dois estados possíveis? Sim, ela pode estar aberta ou fechada, né? Se ela está fechada, ela não está aberta. Se ela está aberta, ela não pode estar fechada. Perceberam? Um outro exemplo aqui, uma declaração, vou sair de casa. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Ou pode ser certo e errado. Ou ainda, sim ou não. Se eu responder sim ou não. Tudo bem, pessoal? Então acompanhe aqui. Funções lógicas. Uma variável lógica é função matemática de uma ou mais variáveis lógicas. Se, e somente se, todas assumirem valores binários, ou seja, todas elas forem de fato, possível ser representada por dois estados possíveis e assumir apenas um dos dois estados. Nesse caso, a gente só consegue determinar o valor da variável, da função em si, se a gente determinar o valor das suas variáveis condicionais. Então, vamos desmistificar isso. Então, quando eu falo função lógica, eu estou falando de uma variável lógica. Só que essa variável, ela depende de outras variáveis. Perceberam? Assim como na matemática. Então, vamos analisar aqui, ó. Cheguei em casa e minha mãe não estava. Ora, eu fico pensando, a minha mãe só poderia sair de casa para ir à casa da minha avó ou ir ao supermercado. Então vamos analisar com carinho aqui. Vamos analisar aqui no exemplo agora. Cheguei em casa e minha mãe não estava. Eu automaticamente já pensei, ela só poderia ter ido para a casa da minha avó ou ao supermercado. Então, só existem essas duas condições, essas duas situações, não é isso? Então, vamos analisar aqui a seguinte situação. A minha mãe saiu de casa. Eu vou considerar a variável chamada M. Observa aqui que eu chamei de M a variável. Porque uma declaração seria muito grande, né? Então, eu preferi chamar aqui de M. Então, a minha mãe saiu de casa. Essa afirmação só tem duas situações possíveis, ou condições. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ou sim ou não. Então, eu vou considerar como verdadeiro V e como falso F. Tudo bem? Falso, ela não saiu de casa. Verdadeiro, sim, ela saiu de casa. Ok? Então, quais são as condições que nós temos? A variável A foi à casa da avó? Novamente, verdadeiro, eu vou chamar que ela sim, ela foi. Falso, não, ela não foi. Ok? E a seguinte variável, a variável B, eu chamei a seguinte situação. Foi ao supermercado. Então, eu considerei que verdadeiro, sim, ela foi, e falso, não, ela não foi. Então, como é que ficariam as situações possíveis para isso? Observem a tabela. Variável A. Minha mãe não foi à casa da avó. O falso aqui indica que ela não foi à casa da avó. Certo? Bora. Se ela não foi para a casa da avó, e observe a variável B, ela não foi ao supermercado, minha mãe saiu de casa? Também não, né? Concordam comigo? Se ela não foi à casa da minha avó e nem tampouco foi ao supermercado, pelas minhas análises, né, pela análise das minhas condições, ela não saiu de casa, ela deve estar em casa. Concordam? Então vamos analisar a seguinte situação. Vamos observar que ela não foi à casa da minha avó, então a variável A recebe falso. Porém, ela foi ao supermercado. Ela saiu de casa? Com certeza, porque ela foi ao supermercado. Próximo caso. Ela pode ter ido, por exemplo, à casa da minha avó. Vou considerar que verdadeira essa afirmativa. Ela foi à casa da minha avó. Mas ela não foi ao supermercado.
Ela saiu de casa? Saiu, verdadeiro. Então observa que a variável função é a variável m, ela sair de casa. As variáveis dependentes, ou as variáveis que de fato são função para a variável m ser verdadeira ou falsa, são as condições que eu setei, A e B. Perceberam? Então, no último caso, ela pode ter ido ao supermercado e à casa da minha avó. Observa aqui, em qualquer uma das duas ordens. Ela poderia também ter ido primeiro à casa da minha avó e depois ao supermercado. Mas enfim, a variável A e B são verdadeiras. Ela foi à casa da minha avó e ela também foi ao supermercado. Ela saiu de casa? Mais certeza do que isso, impossível. Perceberam? Agora, olha só. Eu considerei aqui falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. E se eu, porventura, mudar isso? Vamos considerar que verdadeiro vale o número 1 e falso vale o número 0. Que lógica é essa? É a nossa lógica binária. A gente não viu lá que uma das características de qualquer variável lógica é a gente poder implementar a situação do sistema binário? Porque só existem dois estados? Então, vamos fazer isso aqui agora. Olha só, aonde tem falso nessa tabela, eu coloquei 0. Aonde tem verdadeiro, eu coloquei 1. Então, olha como ficou nossa tabela verdade aqui. Isso aqui nós chamamos de tabela verdade. E que tabela é essa? Essa tabela, ela reúne todas as variáveis condicionais, nesse caso são essas duas colunas aqui, e a variável que é função. Perceberam? É uma função lógica. A gente está analisando aqui a lógica de como isso vai se dar. Então, eu tenho 3 variáveis, eu chamei de A, B e M, onde cada variável, cada letra, indica uma determinada declaração. E as condições possíveis para a resposta são sim ou não, verdadeiro ou falso. Tudo bem, pessoal? Então, isso foi uma interpretação lógica de uma situação real que a gente converteu, claro, para o sistema binário, né? Para a nossa lógica aí digital. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de número 13. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai falar já, entrar na lógica E ou AND, né, aí do inglês. Se você gostou da nossa videoaula, por favor, curta aí nosso vídeo. Você tem aqui o link gostei. Inscreva-se aí no nosso canal para você receber todas as novidades. Aqui tem o botão inscreva-se, tudo bem? Deixa aí comentário, sugestão ou dúvida, né, para a gente poder melhorar a nossa videoaula. Tudo bem, pessoal? Se você quiser assistir a aula anterior, é só clicar aqui nesse link da esquerda que você vai para a aula anterior, sem precisar ficar buscando no YouTube. Se quiser já ir para a próxima aula, é só clicar aqui no link da direita. Tudo bem? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.